Esse tema que Deus trouxe à minha vida hoje é um tema que eu gosto muito de conversar sobre, de aprender sobre, pois eu acredito que eu ainda estou em processo de discipulado e creio que eu só terminarei esse processo quando o Senhor me vier e me levar para morada eterna com Ele. Porque a palavra diz que é quando finalmente alcançaremos, em Tessalonicenses diz isso, finalmente alcançaremos a estatura de varões perfeitos, né? Um corpo perfeito, um corpo glorificado, uma mente totalmente focada em Jesus, afastados do pecado, né? E aí eu lhe inicio perguntando: você é discípulo de Jesus? Você crê que você é discípulo? Você crê que tem repetido aquilo que Jesus lhe ensinou? Jesus tem te ensinado, que tem sondado teu coração, talvez você diga até sincero, mas eu, como discípulo nessa pandemia, o que poderia estar fazendo? Eu poderia fazer o que posso eu ser? Ou você poderia dizer, se você for aqui no Ministério Canaã, e dizer o seguinte: não, mas eu sou um discípulo de Jesus, porque eu fiz as 10 aulas do departamento de discipulado e que o professor George lidera. Quero te dizer, querido, que as 10 aulas iniciais é só o início. São 10 aulas base para que você possa começar a tatear no caminho de seguir Jesus. Até hoje, nós assistimos aulas, procuramos aprender quem é Jesus e o que podemos fazer para ser como Ele. Porque Jesus, dizendo em João, ele fala que nós só poderemos ser os seus filhos, os filhos de Deus, se nós fizermos o que Ele fez. E a palavra diz que nós faremos ainda coisas maiores que a que Ele fez. Então se pergunte: você é um discípulo de Jesus? Você está em processo de discipulado ou você parou? Você recuou? Isso tudo? Saber de Jesus te interessa? Aprender sobre Jesus te interessa? Glorificar o nome de Jesus te interessa? Então você deve pensar sobre isso. Aqui eu tenho o texto de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou lendo esse livro aqui, ó, se chama Discipulado, Dietrich Bonhoeffer. Ele é um pastor que morreu na época da Alemanha nazista. Morreu por não concordar com a política nazista da época. Morreu por não concordar com o sistema mundano que estava ocorrendo ali. Mesmo que ele ganhasse com isso, Bonhoeffer não concordou com isso e acabou sendo executado pelo exército de Hitler, o exército nazista. E nesse livro eu tenho aprendido cada vez mais sobre discipulado. E eu tenho aprendido, basicamente, o que é ser discípulo e o que não é ser discípulo. E o que eu aprendi até agora, eu ainda não terminei este livro, tenho me deliciado com ele, graças a Deus, que nessa pandemia eu tenho encontrado boas leituras. Deus tem me abençoado por isso. E fazendo eu entrar em choque e me perguntar todos os dias: será que realmente eu sou discípulo de Jesus? O que eu tenho feito para me parecer com Jesus? Será que eu tenho seguido Ele? Ou será que eu tenho apenas curtido Jesus? Porque nessa época de redes sociais, duas coisas nós entendemos: seguir e curtir. Curtir Jesus não é o mesmo que seguir Jesus. Curtir é achar legal. Apenas isso. Seguir é acompanhá-lo. Custe o que custar. Segui-lo. Jesus muitas vezes nos perguntou. E perguntava aos discípulos: vocês querem realmente me seguir? Alguns diziam que sim. Todos apenas curtiam, achavam legal a mensagem de Jesus. Era uma mensagem
que ia de encontro à oposição ao mundo. Outros curtiam que ele era o Messias, mas não seguiam. Ainda hoje isso acontece. Ainda hoje isso acontece. Aqui mesmo, nós temos 15 mil seguidores, quase 15 mil seguidores nesse Instagram. Tem 20 pessoas online. Mas se eu trouxesse aqui um cantor famoso, um pregador famoso, ou se fosse uma live de um cantor do mundo, estaria lotado. Parece que ouvir Jesus já não é tão importante. Parece que ser igreja já não é tão importante. Pense nisso. Você tem seguido ou curtido Jesus? Em Lucas, capítulo 9, verso 57, diz o seguinte: quando andavam pelo caminho, um homem lhes disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Não me falou isso para Jesus. E Jesus respondeu dizendo o seguinte: olha, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Sabe por que Jesus disse isso? Jesus disse o seguinte para esse moço aqui que disse que seguia ele: querido, você está enganado. Ser meu discípulo, me seguir, não vai te dar conforto, não vai te dar riquezas, não vai te trazer muitos seguidores, você não vai ser muito amado. Então Jesus está praticamente perguntando: você tem certeza que quer me seguir? Porque eu não tenho nem onde mostrar a minha cabeça. O evangelho é conforto espiritual, mas é confronto com o mundo, é guerra. Pense bem, se o evangelho que você tem seguido tem lhe levado a confrontos, mesmo que seja consigo mesmo, mesmo que seja com amigos, mesmo que seja com o sistema do que aí está. Senão você está apenas curtindo, você não está seguindo. Mas aí, no verso 59, ele disse: ao outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Aqui você está vendo o exemplo do que não é discípulo. Primeiro, estava com as intenções erradas. Eles estavam seguindo Jesus por um outro motivo, um tipo de riqueza, um tipo de conforto, um tipo de fama, um tipo de glória. É o que vemos muito hoje. Muitos homens querem ser pregadores de Deus ou da Bíblia por causa de status religiosos. Porque queira ou que não queira, hoje o cristão, os pregadores, os pastores têm um status. Sabe? A oferta, a dízimo. Cantores gospels têm respeito. Né? Tem seguidores. Né? Tem compradores dos seus CDs. Tem compradores dos seus CDs. Então, calcule o que você é, Jesus. Calcule o que você é. Se você está apenas o seguindo, querendo outras coisas, ou se você está disposto a pagar o preço. Ainda no capítulo 9, a partir do verso 57, o homem disse assim: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Isso aqui é crucial. Deixa-me primeiro. Esse homem está dizendo o seguinte: Senhor, antes de te seguir, eu tenho que largar algumas coisas na minha vida. Talvez você tenha que largar algumas coisas para seguir Jesus. E você talvez não esteja largando. E talvez você não queira largar. Ou talvez você está acompanhando Jesus de longe, mas não está o seguindo de perto porque tem coisas que você não largou. E você não quer largar. Você sabe o que significa conversão? O significado da palavra conversão significa transformação radical. Corte de muitas coisas que você não queria cortar, mas é preciso cortar. Para ser discípulo de Jesus, você vai ter que deixar muita coisa para trás. Você vai ter que deixar muitos seguidores para trás. Você não vai seguir mais a sua vontade, nem o seu querer, nem os seus planos. Você vai seguir os planos de Deus. Porque no discipulado, é Jesus quem manda e não você. É Jesus quem ensina e não você. Não é você que impõe, é Ele. Nós vivemos um evangelho atual em que os discípulos querem dizer ao discipulador, que é o mestre, que é Jesus, qual é o evangelho que ele quer. A palavra diz em Timóteo que ao final dos tempos muitas pessoas seguiriam líderes, pessoas que falariam coisas que eles querem ouvir aos seus ouvidos.
Isso não é discipulado. Quando alguém deixa de pregar o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, para agradar público, para angariar seguidores ou curtidas, ele não é um discípulo de Jesus. Ele é um discípulo de si mesmo. E Jesus disse, negue-se a si mesmo. Será que nós temos negado a si mesmo? Será que nós temos deixado coisas para trás? Ou será que temos seguido nossa própria vontade? Se pergunte se você tem sido um discípulo de Jesus, se você tem seguido ele a todo custo, se você tem amado coisas e tentado conciliar com Jesus e o mundo, com Jesus e sua vontade, com Jesus e o seu desejo. Muitos de nós temos conflitos, sim, porque a palavra diz que há um conflito entre carne e espírito, porque o espírito está pronto, mas a carne não, a carne é fraca. Você não tem nenhum conflito. Existe um problema. Existe um problema e você precisa lutar contra isso. Você precisa lutar contra isso. Ponto. Jesus disse o seguinte, ainda outro disse, vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém põe a mão no arado e olha para trás. E olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Vocês lembram da mulher de Ló? Que olhou para trás e viu Sodoma, viu Gomorra e ficou para trás porque virou estátua de sal. Tem gente olhando para trás no discipulado de Jesus. Tem gente com saudade do mundo. Tem gente com saudade. Tem gente pensando em parar. Tem gente não querendo mais Jesus. Querido, seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, significa não amar o mundo. Não se moldar a este mundo. É lutar contra este mundo. Calcule em sua vida se você tem olhado para trás. Se você começou o evangelho e está direto olhando para trás, direto olhando para trás, direto olhando para trás, se calculando, será que eu deveria ter feito isso? Será que era para eu ter feito isso, querido? Querido, nós não temos nada a perder por seguir Jesus. Pelo contrário, aqueles que seguem Jesus ganharam tudo. Ganharam a vida eterna, ganharam a eternidade, ganharam a paz na alma, conheceram a verdade do evangelho, porque o evangelho é verdade. Uma verdade que o mundo não aceita, que o mundo não suporta. O evangelho de Jesus é a melhor coisa que você encontrou na sua vida. O que o mundo tem é mentira. O que o mundo tem é utopia. O que o mundo tem é conversa. O que Jesus tem é verdade. Uma verdade verdadeira, que liberta, que transforma, que traz paz à tua alma, que traz significado à tua vida. Nesse processo de discipulado de Jesus, de ser um discípulo de Jesus, de ser chamado cristão, você não pode olhar para trás. Porque se você olha para trás, você está dizendo que o que tinha lá era bom. Querido, o mundo não é bom. O mundo não é bom. Bom é Jesus. Bom é seguir Jesus. Bom é morrer por Jesus. Queridos, aqui nós vimos esses exemplos do que não é ser discípulo. Do que não é. Entendam que ser discípulo não é como sua vontade. É a vontade dele. Ele é quem sabe o que é bom. Ele é quem sabe o que é bom. Ele é quem sabe, não é você. Ele é quem sabe o caminho, porque ele já trilhou, você não trilhou. Ele é quem conhece tudo. Então nós precisamos nos amoldar a Jesus. E não ele a nós. Nós precisamos obedecê-lo. Quando nós obedecemos ele, nós estamos nos amoldando a ele. Será que você tem se moldado a Jesus? Ou você tem dado um jeitinho para seguir Jesus? Como se Jesus fosse ruim, né? Às vezes eu vejo tanta gente se lamentando, é tão ruim seguir Jesus. Eu diria que é difícil, ruim não é. É uma guerra, mas não é ruim. Em nenhum outro a salvação, a palavra diz, em nenhum outro a salvação, a não ser Jesus. Em nenhum outro a verdade, a não ser Jesus. Não se confunda, querido. Não se confunda. Seguir Jesus é a melhor coisa dessa vida. Não queira que Jesus se amolde a você, porque isso não vai ocorrer. O certo da história é ele. Você é o errado.
O santo da história é Jesus, você é o pecador. Quem foi para a cruz foi ele, não foi você. Mas ele foi por causa de você. Ele não se amoldou a você, você que tem que se amoldar a ele, colocando os braços na sua cruz, levando a sua cruz, pagando o preço do seu discipulado. Se você tem Jesus como importante, você precisa pagar o preço. E ser um bom discípulo. Porque quando Jesus te chamou, ele não esperou de você questionamentos. Ele esperou que você largasse, larga tudo, larga tudo. E ele diz, vem como tu tá, vem como tu tá, vem como tu tá. Vem como tu tá, que eu vou ajeitar o resto. Eu vou mudar o resto. Faz isso, querido. Eu tenho um exemplo de bons discípulos. Agora que eu citei exemplo de 3 maus discípulos. Né? Em Lucas 9:57, 3 maus discípulos. Aqueles que seguem Jesus buscando riquezas, conforto, fama, glória e honra. Aqueles que olham para trás. Aqueles que têm coisas primeiro a resolver e seguir Jesus, querido. Os que amam Jesus, a única coisa que ele quer fazer é resolver as coisas de Jesus. É fazer as coisas de Jesus. É ser de Jesus. Nós não queremos outra coisa. Para ser discípulo de Jesus, tem que pagar o preço. Assim como você paga um preço para ser um discípulo do mundo. Mas para ser um discípulo do mundo, você paga também um preço de eternidade de sofrimento. Com Jesus, você paga um preço de eternidade de alegria, paz, amor. E nessa terra já encontrando verdade. No discipulado de Jesus, é preciso ter obediência. Ouviu? Vai. Tem que ter obediência. E para crer, tem que ter obediência. Quem questiona demais, fica para trás. Jesus não tem nada para ser questionado. Talvez as estruturas das igrejas, um líder, tenha que ser questionado. Mas Jesus não tem nada para ser questionado. Ele jogou as claras conosco, ele abriu o manto, ele rasgou o manto, ele mostrou a verdade, ele rasgou o véu do templo. Não há mais separação. Aí eu tenho um exemplo de Pedro, em Marcos, capítulo 1, verso 16 e 17. Jesus está passando e ele vê Simão Pedro e diz, Simão, larga essas redes e vem ser um pescador de homens comigo. Vem lançar redes comigo. Você acha que Pedro pensou 2 vezes? Pedro o seguiu. Pedro nem sabia para onde ele ia. Pedro nem sabia direito quem era Jesus. Pedro não sabia qual era o seu futuro, se teria conforto ou não. Pedro seguiu Jesus. Querido, Jesus está fazendo um convite para você nessa noite para seguir a ele. Larga as tuas redes e vai seguir Jesus. Larga as tuas indagações e vai seguir Jesus. Segue o mestre, serve o mestre. Ele tem coisas maravilhosas para a tua vida, amado. Pega as redes de Jesus e lança as redes. Isso é ser discípulo de Jesus. É segui-lo. Seguir o mestre. Acompanhar o mestre. Aonde quer que ele for, você deve ir. Aonde ele quer que você vá, onde quer que ele quer que você vá, você deve ir. Você deve ir onde quer que ele vá. Aí eu encontro também Levi, que era um coletor de impostos, lá em Lucas capítulo 5, verso 27. Lucas, o coletor de impostos, estava fora de casa. Jesus passou e disse o seguinte, Levi, me segue, me segue. Levi não pensou 2 vezes. Seguiu Jesus. Ele acompanhou Jesus. Ele não olhou para trás. Ele acompanhou Jesus. Se tornou discípulo de Jesus. Só que nós temos o exemplo de Judas. Judas apenas acompanhou Jesus. Ele não seguiu Jesus. Pois se ele tivesse seguido Jesus, ele não teria sido aquele que traiu Jesus por moedas. Quem tem sido você? Aquele que larga tudo para seguir o mestre, para ser o seu discípulo? Ou você tem sido tolo questionador? Que questiona tudo. Por que, Jesus? Por que, Jesus? Querido, entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, ele fará. Confia no Senhor, rapaz. Por acaso ele não é perfeito em suas obras, em suas ações? Por acaso ele é falho como nós? Não, ele não é. Ele não é. Para ser discípulo de Jesus, você precisa abdicar para ganhar. Você precisa perder para vencer. Você precisa largar e não olhar para trás. Você precisa obedecer Jesus. Obedeça. Siga o mestre. Você só tem a ganhar com isso. Não perca seu tempo, suas horas com tolice. Invista tempo em Jesus. Querido, no discipulado de Jesus, para encerrar, eu já estou passando o tempo das 1 hora de live.
no discipulado de Jesus, você precisa compreender que você precisa negar a si mesmo. Em Lucas, capítulo 9, voltando um pouquinho mais, no verso 23, ele vai dizer o seguinte. Olha o que é que ele diz aqui, no verso 23. Jesus dizia a todos, Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Para seguir Jesus, você tem que pegar a sua cruz, colocar as costas, aceitar aquilo que Jesus tem colocado para a sua vida, porque isso faz parte do seu processo de santificação, do seu processo de discipulado. Aceitar a cruz que foi colocada sobre você. Porque todo mundo tem uma cruz, não é só você. E a sua não é maior que a dos outros, nem a dos outros é menor do que a sua. Todos recebemos um peso que nós podemos receber, porque Jesus não colocaria sobre nós um peso que nós não poderíamos levar. Para de reclamar. Jesus te deu uma largura nas costas, para que você possa levar a cruz que ele preparou para ti. Pois quem quiser salvar a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, vai ter que perder ela. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder, ou destruir-se a si mesmo. É preciso você negar a si mesmo, querido. Se você vai seguir Jesus, se você quer seguir Jesus, você precisa negar a si mesmo. Você precisa ser obediente. Você precisa largar o mundo, você precisa largar as trevas e se acompanhar de Jesus Cristo, que é o seu Senhor. E as Escrituras Sagradas estão marcadas disso, de ensinamentos, dos ensinamentos necessários para seguir Jesus. O que você precisa fazer para ser obediente e seguir Jesus? Você precisa abandonar o que te prende. Tem coisa te prendendo ainda na caminhada com Jesus. Larga isso. Larga o que está te prendendo, porque ele já te libertou disso daí. É você que está se prendendo ainda. Abandona o que te prende e siga. É o que diz Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, um pastor na época da Alemanha nazista, que escreveu um livro sobre discipulado no meio de um mundo em guerra, ensinando os outros a serem discípulos. E num momento como esse, de pandemia, de guerra, guerra política, guerra sociológica, guerra racial, você precisa entender que você precisa ser discípulo de Jesus até que ele venha te buscar, lutando para o processo de santificação, lutando para ser um discípulo. Largue o que está lhe prendendo e siga Jesus. Negue-se a si mesmo e siga Jesus. Um exemplo de alguém que não seguiu Jesus e pagou o preço foi o jovem rico. O jovem rico disse que sabia de tudo, que sabia crer, que sabia os mandamentos, que tinha tudo, mas quando Jesus disse, vende as tuas coisas e me segue, ele disse, não dá. Não dá. Não vou vender tudo para te seguir. Ele falhou no discipulado. Assim é você, você pode ter tudo. Mas se você está segurando coisas que têm atrapalhado no teu discipulado com Jesus, você está para trás, você ficou atrás, você não é discípulo de Jesus. Então largue o que você está fazendo e seja um discípulo de Jesus. Siga o mestre, sirva o mestre, seja de Jesus. Fale com Jesus, diga, Jesus, eu quero me libertar disso, eu quero ser teu servo. Jesus vai dizer para você, negue-se a si mesmo, negue suas vontades, negue suas paixões, negue o seu querer. Seja meu discípulo. Carregue a sua cruz. Não queira ganhar este mundo. Me obedeça. Não estou falando de obedecer antes, estou dizendo obedeça a Jesus. Siga o mestre. Seja discípulo de Jesus. Queridos, é tão emocionante quando eu vejo a história de Pedro, quando eu vejo a história de Levi, quando eu vejo a história de Natanael. Homens que ouviram e viram Jesus. E começaram a seguir ele. E as pessoas diziam, vocês estão loucos, vocês estão seguindo este homem, vocês não sabem onde isso vai levar. Ah, queridos, quantas vezes eu ouvi isso, eu ouvi de familiares, de pessoas que eu amava, dizendo o seguinte, vai com calma nisso daí, está entrando com os dois pés. E eu dizia, olha, eu encontrei a melhor coisa da minha vida, foi a melhor coisa.
E mesmo inconscientemente, gente, até hoje, eu sigo Jesus porque é a melhor coisa da minha vida. É a melhor coisa. Foi a melhor coisa que eu já fiz, foi seguir Jesus. E estar seguindo Jesus. Ele é a razão da vida. Ele é o motivo da vida. Se você encontra-se sem razão para viver, sem motivo para viver, é porque você não largou as suas redes. É porque você não largou o seu sistema de coletas. É porque você ainda está debaixo da figueira, apenas acompanhando Jesus de longe. Quando Jesus quer você perto dele. Jesus quer você perto dele, querido. E se você quer seguir Jesus de perto, você tem que largar tudo. Tudo que tem te atrapalhado, tudo que tem te prendido. E precisa seguir Jesus para o seu próprio bem. Que Deus abençoe sua vida. Que você peça a Jesus orientação para ser um discípulo dele. Que Deus abençoe vocês. Vou encerrar essa live aqui porque o meu tempo já está acabando. Mas aí eu já retorno na outra para a gente orar e eu dar alguns avisos. Essa mensagem vai ficar aqui salva. Vou tentar colocar no YouTube da Juc e no YouTube do grupo Juc Seeds, porque eu acho uma mensagem muito importante sobre o que é ser discípulo de Jesus.